Uhum. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos direto ao que interessa, né? Saiu a notícia, Murilo Huff conseguiu a guarda provisória do Léo. Exato, filho dele com a Marília Mendonça. E com isso o menino saiu da casa da avó materna, a dona Ruth. Pois é, isso está gerando muita conversa. Acontecem bem no meio de uma disputa judicial pela guarda, né? Depois do falecimento da Marília. Sim. E para entender melhor, a gente está se baseando bastante na análise da doutora Silvana Campos, que é especialista em direito de família e comentou o caso. Isso. A nossa missão aqui é tentar entender, assim, por que o juiz tomou essa decisão provisória. O Murilo deve mesmo ficar com a guarda. E tem ainda a história do patrimônio do Léo, né? As alegações contra a dona Ruth. Exatamente. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. A decisão foi pela guarda provisória. O que isso quer dizer na prática? Tipo, tem chance de mudar? De voltar para a avó? Olha, pela análise jurídica da doutora Campos, é bem difícil que essa decisão seja revertida agora, sabe? A lógica é que o juiz, para voltar atrás, precisaria de provas assim, muito fortes mesmo, que mostrassem que o pai não tem condições. Entendi. E a decisão de mudar o menino de casa imediatamente, tipo já na liminar, sugere que o juiz estava bem convencido, né? Provavelmente pensando no que seria melhor para a criança naquele momento. Faz sentido. O tal do melhor interesse do menor. Isso é um princípio-chave. E geralmente a lei dá prioridade para o pai ou mãe que sobreviveu, né? A não ser que tenha algo muito grave impedindo, tipo incapacidade comprovada ou desinteresse total, o que não parece ser o caso aqui, pelo que a doutora Campos analisou. Entendo. Então, mesmo pensando no lado afetivo, porque, poxa, a avó cuidou dele um tempão depois da tragédia. Sim, sim. A visão legal que a doutora Campos traz ainda pesa mais pro lado do pai. Como que esse laço com a avó entra na conta da justiça? Ou nem entra? É delicado, né? O vínculo afetivo, ele é considerado sim, não é ignorado, mas ele entra num contexto legal maior. Tá. A análise da doutora Campos reforça isso. Legalmente, a preferência número 1 é do pai ou mãe sobrevivente que quer e pode cuidar. A guarda só iria para a avó, por exemplo, se o pai não existisse e tivesse falecido também, ou se fosse considerado incapaz, entende? Como o Murilo Huff está presente, está pedindo a guarda. A interpretação mais comum, e que a especialista aponta, é que o direito dele vem primeiro que o vínculo com o avó, por mais forte que seja. E a convivência com a avó, então? Acaba? Não necessariamente. A convivência com a família da mãe pode e geralmente é regulamentada de outra forma. Visitas, fins de semana, férias, mas a guarda, a responsabilidade principal, tende a ficar com o pai mesmo. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque além da guarda, apareceram umas alegações bem sérias, né? Sobre como o patrimônio que a Marília deixou para o Léo foi administrado enquanto ele estava com a avó. Pois é. A advogada citou exemplos que vieram ao público, tipo uma rifa de violão, uso de carro, coisas que seriam da herança do menino. Fico pensando como que essa parte do dinheiro, que parece outra história, pode acabar influenciando a guarda. Ou ter outras consequências. Então, segundo a perspectiva da doutora Campos, isso pode pesar bastante sim. Talvez não diretamente para tirar a guarda do pai agora, mas pesa na avaliação geral e tem consequências diretas na questão dos bens. Como assim? O jeito que a avó lidou com o patrimônio, sabe? Usando esses exemplos que a advogada citou, a rifa, o carro, isso pode ter arranhado a imagem dela perante a justiça, no sentido de: será que ela consegue gerenciar bem os interesses da criança? Ah, entendi. A capacidade de gestão. Exato. A alegação principal que foi apontada é de uma possível negligência com o patrimônio. Ou seja, ela teria usado bens que eram da criança para outras finalidades, talvez. Isso abre a porta para o Murilo, agora como guardião provisório, pedir uma prestação de contas formal. Prestação de contas. Isso quer dizer, tipo, detalhar tudo que foi gasto, tudo que foi feito com os bens do Léo nesses 3 anos? Exatamente isso. É um processo para checar como os bens, o dinheiro da herança, foram administrados nesse período. Nossa, e a análise da doutora Campos levanta uma possibilidade séria. Se ficar comprovado que teve uso indevido desses bens, quer dizer que foram usados para coisas que não eram para o benefício direto do Léo, ainda mais se ficar claro que o pai já ajudava financeiramente com as despesas do filho. Aí a avó pode ser obrigada pela justiça a devolver esses valores por espólio da criança. As consequências podem ser financeiras e bem significativas para a dona Ruth. Uau!
E claro, isso acaba reforçando a posição do pai no processo todo, né? Porque levanta dúvidas sobre como a avó administrou as coisas. Então, para a gente resumir o que tudo isso significa. Pelo que a gente viu da análise jurídica, a chance maior é a guarda ficar mesmo com o Murilo Huff, né? Sim, a tendência legal aponta fortemente para isso. E, ao mesmo tempo, ter essa outra questão bem séria rolando sobre a administração do dinheiro do Léo pela dona Ruth, que pode ter consequências financeiras para ela. Precisamente, a interpretação que a doutora Campos traz é essa: consolidação da guarda com o pai, seguindo a regra geral do direito de família, e as alegações sobre o patrimônio trazem essa outra camada de complexidade, focada na responsabilidade de quem administra os bens da criança. Entendi. Isso tudo faz a gente pensar numa coisa maior, que vai além desse caso, né? Em situações trágicas, assim, de perda de um pai ou mãe, que infelizmente acontecem. Sim. Como que a gente pode garantir de verdade que o patrimônio deixado para uma criança seja usado só para ela, para o bem dela? Protegido de briga, de má gestão, mesmo quando é um familiar próximo que está cuidando. É uma ótima reflexão. Como proteger o interesse da criança acima de tudo, né? Principalmente nessas horas. Exato, fica aí a provocação para a gente pensar sobre isso.